seja muito bem-vinda. A partir deste momento, a sala é de você. Fique super, super à vontade, igual você percebeu aí, né? Parece que a gente está na sala, batendo papo, tomando cerveja, né? Então, assim, é com esse sentimento gostoso que a gente te recebe na nossa casa. O clima aí está muito gostoso mesmo, viu? Está me ouvindo, Ken? Sim. Então tá bom. Ouvindo, tá? Então pode iniciar. Então tá jóia, obrigada. Bom, pessoal, boa noite novamente a todos, né? Eu quero agradecer novamente a Ken esse convite de participar dessa webinar com vocês, poder compartilhar um pouco da minha experiência como profissional da área de gestão de pessoas. Eu sou psicóloga organizacional e trabalho com recursos humanos há mais de 10 anos. Tenho uma empresa de consultoria em gestão estratégica de pessoas também, que é a Anaer. Estou sempre fazendo aí recrutamento e seleção, trabalhando com desenvolvimento de lideranças e pessoas, faço orientação profissional e de carreira, enfim. O meu mundo ele está muito interligado aí ao mundo do trabalho, né? E aí eu conversei com a Kênia sobre o tema, discutimos um pouco a respeito de como poderíamos ajudar vocês nesse momento e chegamos nesse tema, né? Um novo marco para o mundo do trabalho. E a nossa ideia é fazermos uma reflexão a respeito do que vem pela frente, né? Não é dar garantia nem certeza de nada, afinal de contas não temos essa fórmula, né, mágica diante de um mundo tão incerto. Bom, em dezembro de 2019, o mundo ele estava caminhando sem grandes alterações, muitas pessoas planejando suas vidas, vida pessoal e profissional, planejando casamentos, viagens, cursos de graduação presencial, online, empresas abrindo, empresas planejando crescer, investindo, enfim, tudo parecia normal, né? E aí nós fomos pegos de surpresa aí no início de 2020 com uma pandemia. E quando falamos de pandemia, nós falamos de algo que afeta a todos, a nível mundial. Nós não falamos apenas de algo que está acontecendo aqui em Varginha, a nível Minas Gerais, Brasil, mas sim a nível mundial, né? Então, essa pandemia, ela trouxe aí mudanças nas rotinas das pessoas, das organizações como um todo, incluindo aí as instituições de ensino. E com tudo isso, é perceptível, né, que o contexto vivenciado por nós hoje de quarentena acabou trazendo mudanças no mundo do trabalho e das profissões. Mudanças que já eram previstas aí pelos profissionais da área de RH e gestão de pessoas, e só que nós não sabíamos que isso iria acontecer de forma tão rápida, não é? Isso tem angustiado algumas pessoas, elas precisam agora lidar com mudanças que nem todos estavam preparados. Mas o que importa mesmo é que essa mudança chegou, está batendo na nossa porta, não é? E quando nós falamos de mudanças, sempre falamos também de quebra de paradigmas, né? E que ela também vem sempre acompanhada de uma certa forma de alguma resistência, pelo menos inicialmente falando. E que mudanças são essas, Flávia? Primeiramente, eu gostaria, né, de fazer uma reflexão com vocês a respeito aí da indústria 4.0. Vocês já ouviram falar, né? O que estamos vivenciando hoje, a indústria 4.0 e o mundo VUCA, né? O que é essa indústria 4.0? Nós estamos vivenciando a era dessa indústria que vem acompanhado junto com a profissão 4.0, que é o que nós estamos nomeando aí para as profissões atuais, né? Uma vez que nós temos que acompanhar os acontecimentos do mercado como profissionais. E nós podemos entender a indústria 4.0 como um novo paradigma de produção desenvolvido nas empresas, resultando aí da quarta revolução industrial, a qual trouxe um marco, né, significativo aí no avanço das relações entre o homem e a máquina. Então, nós tivemos primeiramente a indústria 1.0, que foi o início aí na Revolução Industrial, com o aumento da produtividade no setor têxtil, né, com a invenção da máquina a vapor. Passamos pela indústria 2.0, lá em 1913 o Ford introduziu a primeira linha de montagem industrial, que também foi uma revolução para nós. Fomos depois para a indústria 3.0, né, em meados de 70, onde nasceram os primeiros sistemas de automação, iniciando aí a montagem automatizada para aplicação industrial. E aí veio a inserção também de tecnologia. Hoje, nós vivenciamos a indústria 4.0,
que são mudanças no meio fabril que fazem parte de uma visão mais futurista, mas porém realista, né? Que ocorre uma completa descentralização e do controle dos processos. E nós dizemos que na indústria 4.0 nós temos a internet das coisas ou a inteligência artificial, né? O famoso Big Data também fazendo parte aí desse processo. Bom, junto com a indústria 4.0, nos Estados Unidos eles criaram aí uma abreviatura para explicar o mundo que nós vivenciamos hoje, que é o mundo VUCA. Aqui no Brasil podemos chamar de VICA, não é? Esse mundo VUCA, ele refere-se a um mundo hoje que nós vivenciamos, um mundo muito volátil, um mundo muito incerto, muito complexo, muito ambíguo, não é? E eles têm razão. Afinal de contas, né, o mundo está mudando em uma velocidade muito acelerada, com um destino muito incerto, proporcionando várias respostas para uma mesma questão, né? Então, o que acontece? Se nós pegarmos, por exemplo, o exemplo da pandemia, o exemplo que nós vivenciamos hoje, quem que esperava que um vírus iria ser disseminado tão rapidamente e mudar tanto aí o processo, o rumo das coisas, né? A vida das pessoas, os nossos planos, né? Qual é a certeza que nós temos hoje diante de uma pandemia? O quanto que tudo ficou complexo e diferente para todos, levando a sensação até de caos, de confusão, né? Olha a complexidade, né, que é para o estudo, para o trabalho, para aceitar tudo que vem acontecendo. E o mesmo contexto que nós vivenciamos, ele tem interpretações e modo de ver os acontecimentos de forma muito diferente, ou seja, é um mundo ambíguo, né, diante de um mesmo acontecimento. Então, diante de tudo que eu falei para vocês, nós podemos entender que não há uma verdade absoluta para nada, inclusive para o mercado de trabalho. Por isso que nós falamos que nós iríamos fazer uma reflexão sobre essas perspectivas futuras, né? A incerteza é parte do nosso cenário e nós temos que aprender a lidar com ela também. E aí, falando um pouquinho sobre carreira profissional e sobre nessa situação da pandemia, o que vem pela frente, eu queria iniciar com vocês falando o seguinte. Carreira, ela trata-se de uma trajetória individual de cada sujeito. Cada um precisa desenvolver a sua própria carreira e a sua história profissional. A carreira ela é do sujeito, só que ela está mediada pela estrutura social. Ou seja, o que eu planejo para a minha carreira hoje pode acontecer num evento social que ela pode mudar completamente, eu ter que remodular totalmente os meus objetivos, repensar as minhas decisões, os meus planos, enfim. Se nós pensarmos, por exemplo, há 10 anos, nós não tínhamos um smartphone, nem sabíamos que iria existir um smartphone. E quem aqui não tem um smartphone hoje? Muitos provavelmente, inclusive, estão assistindo esse webinar pelo celular. E hoje estamos diante de uma pandemia. O que vai mudar com tudo isso no nosso mercado de trabalho? Quando nós escolhemos uma profissão, nós escolhemos a nossa profissão, mas não somente pensando no que nós vamos fazer todos os dias. Ela tem um impacto muito direto no meu projeto de vida pessoal, ela é mediada pela estrutura social e ela está em constante movimento, ela é instável. A profissão ela tem impacto direto nas nossas relações, na rotina, tem a ver no lugar onde eu moro, com as minhas ideias pessoais, com aquilo que eu visto, com o que eu quero para o meu futuro. Ou seja, no trabalho, nosso trabalho ele não é um fato isolado, né, da nossa vida pessoal. E é possível observar aí também, falando de carreira e com todo esse contexto, que no século XX as pessoas elas tinham uma expectativa de trabalho que correspondiam a uma estabilidade, a um conjunto de direitos, de CLT, né? Ou seja, as pessoas queriam um emprego estável. Antigamente as pessoas ficavam 30 anos em um mesmo emprego, né? Nessa perspectiva, as pessoas, se elas não tinham emprego, elas estavam desempregadas, ponto. Só que agora no século XXI, diante de tudo que eu falei para vocês, essa indústria 4.0, o mundo VUCA, houve uma mudança em relação a essa dinâmica de trabalho, passando a haver aí uma descentralização de emprego, de vínculo de CLT. E hoje nós temos então uma nova modalidade de contratações, que tem muito a ver com tudo isso que eu falei para vocês, mundo VUCA, indústria 4.0. Hoje, quando falamos de estabilidade de emprego, nós falamos de um sujeito que tem capacidades técnicas e comportamentais, experiência e conhecimento que o mercado está demandando o tempo inteiro, e em múltiplas relações. Então, o que isso quer dizer? Um projeto que eu faço hoje para uma empresa, né, que eu domino muito bem,
daqui a 2 anos eu já estarei fazendo em outra empresa. Então, muito dificilmente eu ficarei mais de 5 anos ou 10 anos, e muito menos 30 anos, fazendo o mesmo projeto para uma mesma empresa, como era antigamente. E também é possível observar que hoje há uma grande redução da oferta de emprego formal, né, e um aumento de oportunidades de trabalho mais empreendedor, tá? Por conta própria, né, trabalhando de forma mais autônoma. Há um crescimento muito grande aí do MEI, vocês que são da área contábil sabem disso. Entregas de trabalhos por projetos, por contratos, não é? Vou dar um exemplo mesmo falando de mim. Eu iniciei a minha vida profissional como administradora, então me formei na administração, fiz pós em gestão de pessoas. Depois disso, eu trabalhei em várias empresas como CLT, e depois que eu saí e abri uma empresa de consultoria, nunca mais eu estive em um lugar só por muito tempo. 1 ano em um lugar, 2 anos no outro, 1 ano em outro lugar. Eu também trabalho como psicóloga clínica, né? Então já é um outro trabalho por conta própria, e faço orientação profissional de carreira, que é um outro tipo de trabalho por conta própria. Então, essa é uma tendência muito grande no mercado, que as pessoas tenham múltiplas funções, múltiplas profissões, e em um estilo mais empreendedor também, né? E aí, falando um pouco, então, sobre mudanças aí no mundo do trabalho. Quem é da área contábil aí também vai saber que em 2017 houve aí uma alteração na CLT, ao qual houve a inclusão do teletrabalho, né, na nossa legislação. Por que isso aconteceu? Né? Não foi à toa. Então, o nosso governo, ele já começou lá atrás a perceber que começou essa mudança aqui no Brasil. O que lá fora é muito comum, um trabalho CLT, um trabalho em home office, quer dizer, isso começou a acontecer aqui no Brasil, e o nosso governo já começou a se preparar para isso. E que bom, não é? Porque nesse momento essa lei já existe, isso não precisou ser criado do dia para a noite. Se vocês começarem a consultar o Google, fazer pesquisas aí a respeito do nosso trabalho, mercado de trabalho, o que vem acontecendo, principalmente pós-pandemia, né, após esse acontecimento da pandemia, eu gostaria até que depois vocês pesquisassem a respeito disso. Vocês vão ver o quanto que hoje está se falando a respeito do trabalho home office. O trabalho home office, inclusive, como uma perspectiva de trabalho pós-pandemia. Então, as empresas estão enxergando o trabalho home office hoje como uma oportunidade, como algo, uma quebra de paradigmas, porque elas estão percebendo o quanto que elas estão economizando depois que incluíram o trabalho home office na vida delas. Foi uma inclusão de forma obrigatória, mas que eles estão quebrando paradigmas e ressignificando tudo isso de uma forma muito melhor. Então, você pega, por exemplo, aí, matérias que dizem que as empresas estão economizando em torno de 20% com vendedores que antes viajavam muito e hoje não precisam mais viajar porque estão fazendo as suas negociações em casa e estão vendendo do mesmo jeito. Então, empresas aí na área de vendas, na área do comércio, que colocou todo mundo para vender home office, e elas dizem que depois da pandemia, quando tudo passar, elas não pretendem continuar com lojas abertas, porque foi eles perceberam que é um custo desnecessário, com o aluguel de uma sala, pagando deslocamento para colaboradores com vale transporte, benefícios como vale alimentação, que hoje as pessoas ficam em casa e produzem, se duvidar, até muito melhor do que produziam antes, né? E aí tem surgido muitas pesquisas atualmente para nos ajudar a entender o que vem no futuro desse mercado, né? Uma coisa que a gente também vem percebendo muito, algo que nós percebemos muito, é que muitas pessoas têm ainda muita dificuldade com a tecnologia. Estão tendo dificuldades de incluir a tecnologia no dia a dia delas, que seja no estudo, que seja no trabalho. Nós damos até um nome para isso, né, que é a tecnofobia, mas que é muito importante as pessoas quebrarem esse paradigma, né, e se adequarem a essa realidade nossa, porque a indústria 4.0 está aí e o mundo VUCA também. Tá? Algo que nós também temos visto muito aí nas pesquisas, nas entrevistas, nas matérias que estão acontecendo sobre o mundo do trabalho, é que nós estamos falando muito agora sobre o novo normal, né? O que é o novo normal?
tudo isso que vem acontecendo, que parece um caos, né, uma mudança para nós muito grande, mudança na nossa forma de estudar, na nossa forma de fazer um recrutamento e seleção, na nossa forma de trabalhar como home office, isso já está sendo visto pelas organizações como o novo normal. Então, se vocês entrarem aí no Google, digitarem o novo normal nas empresas, novo normal nas indústrias, vai ter N matérias aí falando a respeito disso. Outra questão aí também, que as pesquisas, né, estão saindo recentes, falando muito a respeito do home office, é que em torno de 74% das empresas, elas querem adotar o home office após a pandemia, tá? Outra coisa também que é importante entender, né, uma outra mudança que houve, né, da noite para o dia para nós e que muito provavelmente vai ficar, são as videoentrevistas. São as entrevistas realizadas por vídeo ou por plataformas próprias para recrutamento e seleção. Então, vocês que serão gestores aí no futuro, vocês terão que se preparar para isso, porque muito provavelmente no futuro haverá muito pouco de um processo seletivo sendo realizado presencial. A maior parte será feita dessa forma mesmo, online, ou por aplicativos, por plataformas próprias específicas para isso. Ou seja, o que a gente percebe aí diante de todas essas mudanças, diante desse mundo VUCA, da indústria 4.0, é que nenhuma profissão ela será poupada pela inteligência artificial. Tá? Nós teremos que conhecer ferramentas que até ontem pareciam assim, diferentes para nós, mas que é a nossa realidade. Arquivos na nuvem, impressão 3D, aplicativos diversos, Zoom, Google Meet, Drive, enfim, são tantos, né? Tantas novidades para nós, mas que hoje faz parte da nossa realidade. E com tudo isso, os profissionais de gestão, eles estão adaptando essas mudanças no mercado e realinhando os processos seletivos e a forma de incluir as pessoas no mercado de trabalho. Existe hoje, num processo de recrutamento e seleção, por exemplo, onde um processo seletivo ele é feito 90% praticamente sendo realizado totalmente por inteligência artificial. A pessoa só tem um contato presencial, pessoal ali com o RH já no finalzinho da entrevista. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de passar por isso, mas isso já é uma realidade também aí no mercado de trabalho. E falando agora um pouco sobre oportunidades, principalmente aí pós-pandemia. Eu volto a dizer, né, nenhuma profissão será poupada, né, dessa inteligência artificial. E mais do que nunca, profissionais de gestão serão requisitados pelas empresas para auxiliar as organizações na implementação das estratégias e análise desse novo mercado. Haverá grandes mudanças na logística das empresas, na contabilidade, por alterações contratuais de trabalho, pela nossa própria economia que está se modificando e vai haver muitas mudanças ainda pela frente, né? Nas questões financeiras, onde as empresas precisarão se adequar nesse mercado, vai necessitar de redução de custos, ou seja, ela vai precisar aí de profissionais mesmo da área da gestão na linha de frente, atuando muito com elas, principalmente de forma mais estratégica. E o mercado como um todo está passando por grandes transformações, né? E sem gestão não será possível uma empresa sobreviver. Então, que bom que vocês estão nessa área, né? Não será possível passar também por toda essa transformação e por todas essas mudanças sem que o profissional ele desenvolva neles competências socioemocionais. E quando eu falo de competência socioemocional, é porque isso tem a ver com engajamento comigo, mas também tem a ver com engajamento com o outro. Mesmo eu falando para vocês sobre a inteligência artificial e como que ela já está inserida na nossa vida, as competências socioemocionais elas serão cada vez mais solicitadas aí para os profissionais do mercado de trabalho. Tá? E o que é uma competência socioemocional? Vamos começar primeiramente pela autogestão. Quando eu falo em autogestão, eu falo em vários fatores. Vamos iniciar pelo foco. Ser uma pessoa que é capaz de dar foco naquilo que eu faço. Focar no meu trabalho, focar nos meus estudos e conseguir trazer resultados e atingir metas com relação à minha forma de focar, né, nesse trabalho e nessa meta que eu imponho para mim mesmo. Ter disciplina para os estudos, disciplina para o meu trabalho. E aí a gente já começa a refletir o que vem acontecendo hoje, né? Como tem sido a disciplina de vocês diante dos estudos? Pensando que vocês
em um mercado de trabalho totalmente competitivo, não é? Que vocês precisam realinhar e readaptar a vida de vocês diante de todo esse cenário, incluindo aí uma nova rotina para a vida de vocês. Como tem sido o gerenciamento do tempo de vocês diante de tudo isso? Como que eu estou gerenciando a minha vida pessoal, um trabalho home office, com o estudo EAD, não é mesmo? Então, tudo isso vai ser muito importante aí, pensando no que vem pela frente no mercado de trabalho também. Responsabilidade. Lembrando que a tendência dos trabalhos por projetos e trabalhos autônomos irá exigir das pessoas resultados e metas. Então, eu precisarei cada vez mais ser uma pessoa muito responsável. E aí também vem a questão da inteligência emocional. O quanto que eu estou sabendo lidar com essas mudanças todas? Se o mundo que vivenciamos hoje é um mundo VUCA, né, e eu estou sabendo ter resiliência frente às mudanças, frente às incertezas, né? Como que eu estou lidando com toda essa pressão, com tudo isso que vem acontecendo? E uma outra competência muito importante é a empatia e, junto com ela, a flexibilidade também. Como que eu estou olhando e ajudando o outro diante de tudo isso? Eu sei me colocar no lugar das outras pessoas. Como que eu lido com as dificuldades, por exemplo, na sala de aula online? Não é? Quando nós temos imprevistos, quando os professores não conseguem fazer uma aula esplêndida como era realmente na aula presencial, ou seja, eles também estão se adaptando, eles também precisam dessa empatia nesse momento. No home office, as pessoas também estão precisando uma ajudar a outra, porque nem todo mundo está preparado dentro de casa para trabalhar no home office. Então, quanto que eu tenho empatia com o outro, quanto que eu sou flexível para entender tudo que vem acontecendo nesse mercado de trabalho, lembrando novamente que nós vivenciamos um mundo VUCA, ou seja, o mundo incerto e as mudanças, a velocidade muito rápida das mudanças, isso não vai parar, não é mesmo? E existe uma outra competência que é extremamente importante, que é fundamental aí para o nosso mercado de trabalho, que é a competência do aprendizado. Tem um futurista que se chama Alvin Toffler, que há muitos anos ele dizia uma frase que eu vou passar para vocês e que eu acho que essa frase ela é esplêndida, porque ela vem muito de encontro com o nosso momento. E isso já vem acontecendo há muitos anos e muito provavelmente será aí muito utilizado para nós no futuro, que é o seguinte: segundo ele, os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não sabem ler e nem escrever, mas aqueles que não sabem aprender, desaprender e reaprender de novo, não é? E é o que nós estamos vivenciando hoje, né? Mais de 30 anos ele já vem falando isso, e hoje estamos passando por isso, não é mesmo? Então, eu aprendi a trabalhar de uma forma. Agora eu tenho que desaprender e tenho que reaprender algo novo, não é? Eu aprendi a estudar presencialmente, fazendo um trabalho de uma forma, em grupos, e agora eu preciso esquecer aquela forma e eu preciso desaprender aquilo. Eu vou ter que reaprender, vou ter que aprender algo novo, usar a tecnologia, usar aplicativos, fazer trabalho em grupos, porém pela internet. Então é algo tudo novo para nós, né? E nós precisamos nos adequar, aprender, desaprender e reaprender constantemente. E aí, eu gostaria de fazer até uma provocação em vocês, pensando em, inclusive, vocês que estão se formando. Vem um mercado aí pela frente, mesmo os que não estão se formando também, essa provocação serve para vocês, pensando o seguinte: ninguém esperava que iria acontecer tudo que está acontecendo conosco, não sabíamos que essa pandemia iria nos afetar de uma forma, né, tão grande, ao ponto de mudar completamente a nossa rotina, a nossa vida, os nossos estudos, o nosso trabalho, o quanto que nós saímos de uma zona de conforto. Muitas pessoas estão tendo dificuldades, muitas pessoas pensam em parar de estudar, esperar passar tudo para depois estudar de novo, para depois pensar numa faculdade, né? Muitas pessoas pensam em desistir do trabalho porque está achando o home office um pouco chato, um pouco complicado, é difícil conciliar com a vida pessoal, enfim. Existe pessoas que não estão percebendo o que está acontecendo nesse mercado de trabalho hoje, sobre esse mundo VUCA, e que muito provavelmente boa parte do que está acontecendo hoje não vai mudar. Muito pelo contrário, nós teremos que nos adequar a essa realidade. E aí,
O que eu quero fazer vocês pensarem é o seguinte: o que vocês querem ser quando tudo isso passar? Alguém que ressignificou tudo isso, fez acontecer, né? Pensou diferente, pensou positivo, olhou lá na frente, enxergou um futuro, um mercado de trabalho que muito provavelmente estará muito parecido com o que nós vivenciamos hoje em termos de rotina, ou alguém que ficou parado esperando tudo ser como era antes. Quem sabe tudo volta como era antes. Será que vai voltar? Né? E aí eu termino aqui dizendo para vocês o seguinte: ressignifiquem a vida de vocês. A cada mudança, a cada acontecimento do mundo, que o mundo nos impõe, porque aí eu garanto para vocês que isso vai auxiliar muito a todos a serem profissionais de grande sucesso. E é isso. Kenny, a minha fala para vocês, e vou ficar aberta aqui para dúvidas, questionamentos, se eu puder ajudar de alguma outra forma. Flávia, é assim, uma frase que você falou agora no final que é perfeito. Aprender, desaprender e reaprender. Exatamente. Isso aí está sendo uma loucura para todo mundo, né? Vou te dizer por mim. Tem dia que, tadinho do meu cachorro, ele fica estressado comigo, porque eu fico chamando ele toda hora. Vem cá conversar comigo. Né? Então, isso tudo é um momento muito novo para todo mundo. Sim. E que faz a gente pensar na nossa identidade ou no nosso amadurecimento emocional. Né? E aí